para quem conhece, para quem acompanha o comportamento do presidente Lourenço, infelizmente é nosso presidente, mas há de perceber logo que ele sempre foi doente. Se não for do foro psicológico, é no campo físico, como agora se especula. Mas seja como for. O debate aqueceu na Hold On Angola. A ausência do presidente foi prorrogada, são já hoje 18 dias sem alguma notícia. Acompanhe e deixe a tua opinião. O presidente da República, enquanto titular, alieneia temporariamente os seus direitos por conta dessa responsabilidade, porque ele vive à custa dos contribuintes. Enquanto ele for presidente da República, não tem, de facto, vida privada. Logo, cidadãos têm o direito de ser informados. Não, tem que ser. O direito, até direito, depois vem mais até obrigação mesmo. O cidadão tem que obrigar a se informar o que se passa com o nosso presidente, a quem nós sustentamos. Porque ele representa-nos, mas nós também pagamos para que ele esteja bem e tenha tudo, não lhe falte nada. E como pagamos? Nós esta semana, doutor Anselmo, a título de curiosidade, fomos à rua, pusemos o microfone à boca das pessoas para reagirem sobre esta ausência do Presidente da República e as reações apontam mais para uma indiferença. O que é que isto significa? Não, porque eu também acompanhei, de facto. Por quê? Porque o senhor presidente, o senhor presidente autoproclamou-se. Ele não é o presidente eleito. Parece que o cidadão não está preocupado se o presidente está ou não está. Isso não lhe interessa. Pelo menos é isso que ficou nos nossos ouvidos, depois de falarmos com os populares. Primeiro que usurpou o cargo, primeiro que usou o cargo, depois ainda manifesta como diria, o cinismo. Ele não é empático com a população, ele é insensível à vida das pessoas, não dá condições, aperta o cidadão, permite que o cidadão morra de fome. Então ele está a se colocar já a jeito, quase que um homem com uma inutilidade. Meus senhores, vamos avançar para um outro tema. Manel, tem um minuto, por favor. Num país que se diz democrático e de direito, o que é que acontece? O que acontece é que o regime não se despiu das práticas comunistas, não se conformou com a realidade que lhes foi imposta, como eles dizem. Mas há que ter paciência, porque este é um processo irreversível. Angola é um Estado democrático de direito, anda como anda, mas nós teremos que aperfeiçoar de maneiras que estejamos em sintonia. Porque a questão do Presidente da República, disse bem o caro jornalista, na ausência da informação gera especulação. E nós somos livres de fazer essa especulação, porque a vida do Presidente da República não pode ser um segredo. Nos países abertos, nos países democráticos, não pode ser segredo. São nos países comunistas é que até os mortos não são enterrados. Quer dizer, essa prática até ofende os princípios para quem é cristão, porque a Bíblia refere que os mortos têm que ser enterrados. O que estamos a assistir hoje no MPLA é exatamente isto. A saúde, ou o estado de saúde do Presidente da República, não preocupa só a sua família biológica, preocupa a nação, porque, gostemos ou não, é o Presidente da República, é o que temos. É o que temos. E nós temos que lidar com aquilo que temos. Fala-se de uma visita privada, mas agora surge a questão se o facto de ser se o facto de ser uma visita privada pode justificar a ausência de uma comunicação oficial sobre... Não, a visita privada do Presidente da República, nos termos da própria lei, deve ser comunicada. Vai para quê? Vai visita privada, sim, mas é visita de quê? Isso tudo tem que ser comunicado. Número 2, também não vamos aqui esconder. O Presidente da República é um cidadão angolano, é uma pessoa comum. E se padece de alguma situação no seu organismo, é normal. É filho de Deus, também tem que ficar doente. Agora, o que nós sabemos é o seguinte: todas as pessoas que sofrem de doenças cancerígenas não podem se estressar. Porque quando o metabolismo começa a entrar em estresse, aquilo acelera a regeneração. Acelera o processo de avanço para ataque. Está a dizer que o Presidente da República está com câncer? Pelo silêncio, tudo indica. E eu só estou aqui a fazer o histórico das pessoas que sofrem dessas doenças. Não podem, de maneira nenhuma, se estressar, não podem alterar o seu estado emocional. E veja que nas últimas semanas, o Presidente da República tem se confrontado com uma situação muito difícil. Primeiro, que ele sabe, foi avisado que ele já não pode continuar, nem ele nem o regime dele continuar no poder. Isto é um facto. Segundo, a salvaguarda que ele tinha era no partido. E o partido também está a lhe fazer a cerca. Toda aquela estratégia, aquela estratagema que eles haviam, de facto, incitado no sentido de impedir que outros candidatos pudessem ter acesso, não conseguiu. E tudo se vê que, afinal, os próprios militantes do MPLA têm o comportamento que ele também sabe. São todos fingidos, né? Porque eles vão para onde o vento sopra. E ele estando já em fase, não diria terminada a saúde, né? Em fase terminada do seu poder, tanto no país como no partido, ali sim, veja que já ninguém o tem em consideração, ninguém o respeita. Isso para alguém que habituou-se a ter o poder absoluto, a mandar tudo e mais alguma coisa, é uma situação crítica, ok? E isso pode se regenerar em outras situações, ou tensão alta, não sei o quê, mas para quem conhece, para quem acompanha o comportamento do presidente Lourenço, infelizmente é nosso presidente, mas há de perceber logo que ele sempre foi doente.
se não for do foro psicológico, é no campo físico, como agora se especula. Mas seja como for, se estiver doente, desejamos rápidas melhoras. E dizer a instituição encarregue para prestar serviço público, e até o lema é deles, né? Comunicar melhor. Eles deviam até aprender com o que eles dizem, comunicar melhor. Não custa nada. A comunicação não custa nada. Muito pelo contrário, pode gerar até uma onda de solidariedade, desejar rápidas melhores. E, no entanto, o país avança, o país, seu João Lourenço vai avançar, já teve momentos sem alguém, avançou, e nós não temos aqui que estar, de facto, a mendigar para ouvirmos alguém falar a verdade sobre o presidente da República. Uma última pergunta em relação a isso, doutora Anselmo. Se esta situação se prolongar, a Assembleia Nacional e outras instituições de fiscalização deveriam solicitar esclarecimentos formais sobre esta ausência do Presidente da República? Nós estamos num regime atípico e mesmo as próprias leis, a própria Constituição é atípica. Não se compreende, porque veja, em condições normais, quando o Presidente da República se ausenta, não tem sido aquela pessoa que disseram que era a segunda da lista, que ocuparia o cargo de vice-presidente, que teria tomado a rédea na ausência do Presidente da República. É tudo uma anarquia. Portanto, nós estamos a lidar com um grupo que não percebe o que é o poder. Isto tem mais a característica de mafiosos, né? É que alguém é que indica quem fica. Quer dizer, nós temos muito para lutar nesse país, para libertarmos o país, porque está tudo ao contrário. Estamos a ser governados por mafiosos. Exatamente. Você já viu o Presidente da República a ir à Assembleia, a respeitar o órgão Está a tomar a minha frase. do qual ele até é membro, porque ele foi eleito na lista, ele é o deputado número 1 da lista do MPLA. Portanto, essa arrogância, esta forma de se governar em Angola é de facto atípico, que não se encontra em qualquer manual de ciência política e nos sistemas regulares, nos regimes normais, como sendo um estado de pessoas. Isso não é normal. Muito bem, muito obrigado. Responder à questão que colocou ao Dr. Jaime, quando perguntavas se em Portugal, o caso de Portugal deve-se aos políticos ou ao cidadão. Pois. Eu queria responder que o facto deve-se aos políticos, porque, como dizia o Platão, a política é a ciência suprema e as demais subordinam, e os povos não se autogovernam. Portanto, os políticos lá têm consciência, têm noção, porque sabem que para governar as pessoas, elas têm que viver. E a questão da saúde faz parte do Estado Social. Faz parte do Estado Social. Isto é inalienável, isto não se pode negociar, isso não se pode legislar de forma contrária. Artigo 77 da Constituição. Muito bem. Portanto, nós vemos aqui, assistimos durante muitos anos, a forma como tem vindo a degradar o Estado de Saúde. Mas, doutora, eu também gostava de lhe perguntar, a responsabilidade toda é dos políticos, mas qual é a cota parte do cidadão? O que é que o cidadão... O cidadão é obediente, ou o cidadão vai fazer como? A questão é essa que o doutor Cangundo colocou, que um denunciante perdeu o cargo. Alguém pode denunciar, pode morrer. Portanto, o cidadão é imposto. O cidadão é imposto. O cidadão nada pode fazer quanto às medidas tomadas. Mas é sobre ele que recaem as políticas públicas, mais ou boas. Estamos a dizer que em situações normais, em que os governantes sejam, de facto, gente comprometida, não delinquentes, isso não pode acontecer. Porque nós aqui temos vindo a acompanhar a dinâmica. É o seguinte, para o MPLA, não falo para ele, eu falo para o povo, para o MPLA, a questão dele é tão elétrica que eles olham para o particular, depois para o geral. Eles primeiro começam a se olhar as condições que eles têm, que eles vivem, pensa que todos são gatunos, pensa que todos roubam o dinheiro do errado público, pensa que todos vivem à custa do Estado. Está a perceber? A UNITA não, a UNITA é aí onde se marca a diferença. A UNITA olha para o geral primeiro, para o geral. Todos somos cidadãos. E nos direitos que tem o cidadão consagrado, o que é que tem que ser feito? Porque a questão da clínica, a questão do seguro, é uma questão complementar, é uma questão acessória. E eu diria mais, não estou muito com o exemplo de Portugal, porque Portugal também está numa situação um pouco, um tanto quanto, não é de tal, um tanto quanto. Eu vou buscar o exemplo da Espanha. Dizem que o ditador que esteve na Espanha foi o Franco. O Franco na Espanha tinha feito uma coisa, é por isso que os homens deixam mesmo obra. O ditador, o que tinha feito? Assim que tomou o poder, ele nacionalizou todos os serviços privados, inclusive os hospitais que naquela altura havia, e colocou tudo ao serviço do Estado. Depois do regime mudar, os que assumiram a responsabilidade não negligenciaram aquela valência, tanto na saúde como na educação. Hoje você vai à Espanha, as pessoas que têm o privilégio de irem fazer consulta com seguro na clínica, não fazem na clínica, vão para o hospital público, gratuito e com bons serviços. E todas aquelas pessoas... Doutor Anselmo, o que é que falta para chegarmos a este nível? Não estamos a ser governados por lúmpenos. Estamos a ser governados por lúmpenos, que me permitam a expressão. Por isso que eu estou a trazer aqui os dados. O que é que a UNITA propõe na questão da vida humana? Isso é questão de social, Estado Social. Nós vamos ter que colocar o serviço público à disposição. E depois caberá aquilo agora chamando para Portugal. Portugal foi isso que fez. Portugal, até não há muitos anos, foi no tempo do Passos Coelho, que se discutiu se valia a pena os serviços privados. Ele disse o seguinte, o argumento do Passos foi o seguinte: aqui vamos abrir uma liberdade para qualquer um. Aquele que entender que não tem que esperar a fila no hospital público, por causa de gente, e queira ser tratado de forma rápida, ou se atender de forma rápida, vai para a clínica.
E depois também vamos colocar aqui uma condição, aquele que já tem uma condição social aceitável, que pode muito bem tratar da questão, que não ocupa o lugar do cidadão comum no hospital público. É assim. E nós vamos fazer isto. Primeiro colocamos à disposição da população. É o serviço público, mas serviço público completo. Não é uma consulta, depois a receita vai no vizinho, na cantina. É uma consulta com tratamento e, se houver necessidade, leva complemento em casa, para tratamento ambulatório. É isso que tem que ser. Primeiro, os outros até lá suportam ou sustentam esses serviços através dos impostos. Nós temos riqueza, meu Deus. Nós temos riqueza. O que é que este governo está a querer fugir? Está a querer fugir de uma responsabilidade sempre que a UNITA discutiu a questão do Orçamento Geral do Estado para se incrementar nos serviços sociais, saúde, educação, agricultura. Quanto é que vocês têm que aumentar, meus senhores? Esses serviços estão a se degradar. Por isso é que nós vemos a fuga para frente. Mas isso, eu quero falar para o povo. Isto, ele que aprove agora que tem o tal abuso, porque isso eu considero um abuso, aprova essa lei, a UNITA vai revogar toda, porque a UNITA vai te colocar em primeiro lugar o cidadão. E para você ter cidadão tem que ter vida. A UNITA tem outro entendimento de que o maior recurso que nós temos em Angola é a pessoa humana. O diamante, o petróleo vem depois. Cuidemos primeiro da pessoa, depois para entrarmos nos recursos minerais. Porque só assim que vamos ter doutor Cangundo, doutor Jaime a trabalhar. Essa questão é vital. Essa questão é vital. Não se pode até brincar com ela. E todos aqueles que se propõem, de facto, por esta razão, eles fiquem mesmo a saber que são criminosos. E mais. O que você achou? Deixe a tua opinião nos comentários, se inscreva no canal, deixe teu like e compartilhe com mais alguém. Até o próximo vídeo.